Paz de Cristo, saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Marcelo Coimbra e esse trimestre nós estamos estudando sobre fundamentos da liderança cristã, modelos bíblicos de fé, motivação e também de empreendedorismo. Nós vamos abordar a lição de número 6, cujo título é Gideão, um líder com potencial escondido, que faz parte da revista Lições da Palavra de Deus, do segundo trimestre de 2023, da editora Central Gospel, revista comentada pelo mestre, o pastor Walter Brunelli. Bom, Gideão, um líder com potencial escondido, a lição de número 6. A leitura bíblica em classe está registrada em Juízes, capítulo 6, dos versículos 11 ao 16, e o texto de ouro está registrado em Juízes, capítulo 7, versículo 17, que diz assim: E disse-lhes: Olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu ao extremo do arraial, será que, como eu fizer, assim farei vós. Bom, nós temos algumas lições, alguns objetivos para aprender, e o primeiro deles é que uma situação de descontentamento pode revelar um grande potencial. Segundo, que de um grande potencial pode ser gerado uma grande liderança. E terceiro, um grande líder pode salvar uma nação. Bom, nessa revista a gente está aprendendo com vários líderes que o texto bíblico tem dado destaque, que são exemplo de inspiração, exemplo de fé para todo líder cristão. E hoje um jovem camponês que se tornou um grande e poderoso líder, Gideão, filho de Joás, não obteve nenhum treinamento militar, era um lavrador e ainda assim se tornou o líder de sua nação, pois tinha um grande potencial escondido. A verdade é que quando Deus escolhe alguém, o potencial que estava oculto, ele vai acabar sendo revelado. Aqui tem no tópico 1 uma breve introdução à história dos juízes de Israel, e a gente precisa pontuar que o capítulo 2, os versículos 7 ao 19, são um breve resumo de toda essa história, da história desse livro. Josué não deixou sucessor, com isso cada tribo acabou agindo de forma independente. Eles não tinham capital, não tinham governo fixo, assim, cada um fazia o que parecia correto aos seus próprios olhos. E sem liderança, sem governo, o povo se corrompe. Não havia unidade de ação, apenas em tempos de perigo, de aflição, que eles se ajudavam de forma mútua para o próprio bem. Quando o povo pecava contra Deus, os inimigos o derrotavam e dominavam. Aí dentro dessa angústia eles começavam a buscar o Senhor, e aí Deus mandava grandes líderes, que a gente chama de juízes, para os libertar. Gideão foi o 5º juiz em Israel, filho de Joás, do clã de Abiezer também, da tribo de Manassés. De todos os juízes, Gideão é quem mais é mencionado nesse livro, na história dos juízes. Juízes é considerado por alguns como o livro dos fracassos, porque toda vez que a gente não obedece um princípio, a gente acaba fracassando. E a desobediência é algo muito claro em Juízes. A história desse livro também pode ser resumida em 4 palavras: pecado, que eles desobedeciam, sempre pecando contra o Senhor, adorando outros deuses, a idolatria era muito grave. Aí eles acabavam na escravidão, na servidão. Então é o pecado, servidão, o arrependimento, que quando eles sentiam essa angústia, eles clamavam por arrependimento. E é a salvação, que Deus mandava alguém para acabar livrando eles, salvando eles de toda essa aflição. Então, pecado, servidão, arrependimento e salvação. O tópico 1.1 diz que Israel provocava a ira de Deus. E por falta de líderes, eles acabam se misturando, seus filhos ficavam com outros povos, Os cananeus, heteus, amorreus, heveus, ferezeus e jebuseus. E com isso acontece essa mistura de princípios. Eles começam a servir aos deuses deles, se esquecendo de Jeová, o que provoca a ira do nosso Deus. Juízes capítulo 3, versículos 5 a 8, diz assim: Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, e heteus, e amorreus, e ferezeus, e heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si mulheres, e deram aos filhos deles as suas filhas, e serviram a seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram aos Baalins, a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu em mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. Eles serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. O apóstolo Paulo descreve que na primeira carta, se eu não me engano,
Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações, elas corrompem os bons costumes. O que eram os Baalaíns? É o plural de Baal, né? São de fato imagens de Baal e aspectos locais do mesmo Baal. Então era uma reunião, um conjunto de várias imagens dessa. E aí eles usavam isso de instrumento de culto a Baal, Zefon, Baal Zabub, Baal Anã, Baal Peor, Baal Azor, Baal Meon, Baal Pesarim, etc. Então assim, deuses dos fenícios, desse povo antigo que habitava a região do Líbano. Então os Baalins significa que são vários deuses Baal juntos, que é o deus da agricultura. Ele era muito cultuado para se alcançar sucesso, êxito nas colheitas. Então eles praticavam o falso culto nos lugares altos. Inclusive, 1 Reis 18, 20, o texto vai dizer: então Acabe chamou todos os israelitas e os profetas de Baal para se reunirem no Monte Carmelo. Então você percebe que mesmo sobre terraços das casas, eles também se reuniam, como o texto de Jeremias capítulo 33, versículo 29, que diz assim: os babilônios que estão atacando vão entrar na cidade e pôr fogo nela. Eles queimarão as casas onde o povo me tem provocado, queimando incenso ao deus Baal nos terraços e derramando bebidas como oferta a outros deuses. Então cada local tinha o seu Baal, e todos eles eram chamados de Baalim, ou senhores. Astarote é a principal divindade feminina dos fenícios, como Baal era o principal dos deuses. Assim que Josué morreu, o culto a Astarote ele foi restabelecido com muita força, e muitas famílias hebreias trouxeram consigo esses ídolos pagãos para dentro de suas casas. Então era cultuado como deusa Lua, que era conhecida praticamente como uma consorte de Baal, que era o deus mais difundido e se apresentava como Deus Sol. Israel de fato não obedeceu. Deus mandou eliminar a todos os pagãos da terra de Canaã, mas Israel levantou a bandeira da paz e fez acordos com os pagãos. Isso custou caro não apenas ao povo de Israel, mas a desobediência dos hebreus custou caro para toda a humanidade. E por causa da ineficiência em obedecer o comando de Deus, os princípios de Deus, a gente vê a deusa Astarote, Baal, continuando ativos no meio do mundo, em nosso meio até os dias de hoje, né? A gente está encontrando aí, está vivendo os dias de grande perseguição para o povo de uma maneira geral, sobretudo para o povo cristão. Essa provocação que eles estão tentando fazer, aprovar uma PL para poder tentar emudecer a gente, tentar acabar com a nossa liberdade de expressão, isso tudo está nos nossos dias também. A gente precisa ficar muito alerta, muito atento a isso, orar muito. Então, nós temos que estar atentos que essas divindades elas mudaram de nome, de aparência e até mesmo de estratégia, como sempre fizeram ao longo de toda a história. Todavia, nos dias de hoje, eles estão mais fortes do que nunca. Astarote, Baal, usando nomes e aparências diferentes, estão infiltrados na cultura, na política, na religião e, por que não dizer, até mesmo no STF, e causando estragos a toda a humanidade e toda a sorte de reunião de pessoas. Bom, o tópico 1.2 ele fala do ciclo dos juízes em Israel. Enquanto vivia o juízo, o povo acabava andando de forma correta. Morria o juízo, o povo se corrompia. Para muitos, a narrativa de Juízes representa exatamente o obscurantismo do povo de Israel, quando o povo começou a abandonar a Deus, conforme Juízes capítulo 2, versículo 13. Abandonaram a Deus, o Senhor, e adoraram. Ou seja, a Almeida Corrigida Fiel diz: serviram. A Nova Versão Internacional diz: pregaram culto. Então a gente precisa tomar conta que eles abandonam Deus, abandonam o Senhor e começam a adorar Baal e Astarote. O livro de Juízes é sem dúvida um livro de princípios e começa com concessões e acaba terminando em confusão. Está cheio de lutas, fracassos, rebeliões, castigo, aflições diversas e também libertação, com uma acentuada monotonia, né? Em cada fase de pecado em Israel, mas existe também uma variedade de instrumentos que Deus usa de libertação na história de cada juiz. Você vê esses instrumentos sendo usados. Bom, o povo se desviou adorando esses deuses das nações vizinhas e se esqueciam que Deus os havia escolhido com um propósito, o de anunciar ao mundo a existência de só um Deus, o único Deus verdadeiro. Como punição, Deus acaba entregando
eles nas mãos dos inimigos. Então eles ficam debaixo dessa opressão e começam a clamar a Deus por misericórdia. Deus ouvia e enviava um juiz para os libertar, para os livrar, para salvar. Foram 15 juízes praticamente: Otiniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Baraque, Tolá, Jair, Ibissã, Jefté, Elon, Sansão, Abdom, Eli e Samuel. Os principais juízes foram Débora, Gideão, Sansão e Samuel. Nesse livro de Juízes tem uma frase que se repete com muita frequência, que é: cada qual fazia o que era reto ou direito aos seus olhos. Uma coisa é perceptível nesse livro de Juízes, que o povo que vive a maior parte do tempo em desobediência a Deus, ele alcança pouco progresso na vida. Isso aqui fica muito claro, não apenas para eles, mas para todos nós. A gente pode fazer uma comparação entre Josué e Juízes, e você percebe que em Josué o povo tinha alegria, em Juízes o povo tem soluço de tanto pranto. Em Josué o povo tinha visão celestial, em Juízes eles têm interesses terrenos. Em Josué havia vitória, em Juízes tem derrota. Em Josué havia progresso moral, progresso espiritual. Em Juízes tem um declínio nessas áreas, que tanto na área moral quanto na área espiritual, tem um declínio muito forte. Em Josué você vê uma fé em Deus muito forte. Em Juízes você vê uma incredulidade e uma idolatria crescente. Em Josué você vê libertação, vê liberdade. Em Juízes você percebe que tem escravidão e também tem servidão. Bom, em Juízes a gente vê 7 apostasias, 7 servidões sobre 7 nações pagãs, e também vemos 7 livramentos que Deus concede ao povo. Em Juízes vemos também o constante fracasso do homem, mas também fica claro a constante misericórdia de Deus nesse livro. Não importa de onde eu ou você viemos, Deus, a despeito da maldade que existe no homem ou na humanidade, como a gente viu em Juízes, ele segue usando coisas fracas, coisas pequenas, como afirma o apóstolo Paulo na sua primeira carta à igreja aos Coríntios, capítulo 1, versículos 26 ao 29, que diz assim: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que é nada para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Aqui é importante isso, porque logo no versículo 31, ele vai dizer assim: ele ensina para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Aleluia. De fato, não éramos nada e Deus nos escolheu. Você vai perceber que você tem Eude, que era um assassino canhoto, está descrito em Juízes capítulo 3. Sangar, um camponês com uma aguilhada de bois, Juízes 3:31. Débora, uma mulher que foi usada por Deus, mesmo nessa época, Deus usou uma mulher, Juízes capítulo 4. Gideão, que vem de uma família da menor das tribos, Juízes 6. E os homens armados de cântaros vazios, que são os 300 de Gideão, Juízes capítulo 7. Então Deus usa essas coisas pequenas, pessoas que não tinham muito valor para a sociedade, para que através de cada um deles, e por que não dizer de nós ainda hoje, o nome deles ser glorificado. Mas precisamos compreender que esses e tantos outros homens e mulheres de Deus tiveram um grande diferencial, que é permitir que o Espírito Santo nos provoque ou nos impulsione. Otiniel, o texto vai dizer, Juízes capítulo 3, versículo 10, que veio sobre ele o Espírito do Senhor. Então está aqui a diferença, que é exatamente o Espírito do Senhor se apoderar, tomar posse, tomar conta de todo o nosso ser. Jefté, o texto vai dizer, Juízes 11, 29, então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Sansão, Juízes 13, 25, e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo. Todos eles têm essa ação, esse impulsionamento, essa incitação do Espírito Santo. Gideão não foi diferente. Capítulo 6, versículo 34, o texto diz, então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Somente com o revestimento do alto é que a gente vai conseguir vencer as maiores batalhas de nossas vidas. Querido professor, creia, você não está diante de pequenas batalhas, e não se esqueça, ainda que
para você elas sejam grandes de verdade, Ele vai colocar em você coisas grandes para que o nome dele seja glorificado, habilidades, estratégias. Fique em paz, professor. Deus é na sua vida. Bom, tópico 2, o chamado de Gideão, o juiz. Israel estava nas mãos dos midianitas, que eram considerados também como os ratos do deserto, porque eles saqueavam os celeiros dos israelitas. Mas Gideão conseguiu despistar eles quando ele começou a malhar trigo no lagar, que era exatamente o lugar que pisavam as uvas para fazer o vinho. Então Gideão, ele é chamado ainda jovem para sua judicatura. Deus enxerga a sua liderança, seu potencial e seu coração indignado com os inimigos de Israel. Então o anjo do Senhor aparece em Juízes capítulo 6, versículo 12 e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Eu estava pensando que talvez hoje em dia fosse diferente. Talvez a gente ouvia um varão vagaroso, um varão teimoso, um varão preguiçoso e por aí vai. Mas que Deus nos guarde, que a gente não seja nenhum desses varões que são preguiçosos, que são teimosos, mas que a gente seja de verdade alguém de valor na presença de Deus. Nessa que é a quarta opressão, conforme Juízes capítulo 6, até o capítulo 8, versículo 32, o pecado de Israel foi se desviar de Deus. Sua punição é ser mantido em escravidão, em servidão por 7 anos. O povo se escondia em cavernas e covas e era perseguido nas montanhas também. Conforme Juízes capítulo 6, versículo 12, os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Clamaram ao Senhor novamente, e Gideão é chamado por Deus para ser juiz e libertador de Israel, um humilde lavrador. Agora Deus toma ele para fazer uma grande obra. Tópico 2.1, a gente vai perceber que ele era um jovem talento, mas desconfiado. As palavras eram boas, mas para o filho de Joás, Gideão, elas não faziam muito sentido, dado ao momento da nação. Uma degradação moral, política, social, econômica e, sobretudo, espiritual daquela nação. Então ele estava vivendo de sofrimento e já havia visto promessas do Senhor ao povo e elas não estavam sendo cumpridas. E por esse motivo ele responde com essa indignação, né? A resposta de Gideão está em Juízes capítulo 6, versículo 13, que diz assim: se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram? O Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Viu promessas não se realizarem e foi cobrar uma parte do contrato. Ou seja, ele esqueceu que todo contrato ele não é unilateral, principalmente esse aqui. Então, por esse motivo ele estava inconformado, mas ele cobrou uma parte apenas. E aí você vai ver no tópico 2.2 que ele era um jovem com talento realmente, mas estava inconformado. Era inaceitável a condição de subserviência, né? Aquele povo perverso que vivia saqueando, roubando o produto do trabalho, o produto da lavoura do povo. Enquanto Gideão estava malhando trigo no lagar para despistar os midianitas, ele também estava ali com um grande talento, porém escondido. E esse grande talento, que é o jovem Gideão que estava com talento escondido, a gente percebe que se da primeira vez, quando o anjo fala, para ele não fazia nenhum sentido, porventura não te enviei eu, Juízes 6,14, então o Senhor Deus ordenou a Gideão, vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Quando Deus envia, querido professor, fique em paz que ele garante. Porém, a reação de Gideão é de alguém realista. Ele responde, Juízes capítulo 6, versículo 15. Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Aí versículo 16 assim, mas o Senhor disse, você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Aleluia. Então Gideão sabia que Israel não estava minimamente organizado para uma guerra, para um momento de confronto, e eles não tinham um exército, tal como temos hoje as forças armadas, mas eles não tinham isso. Então, mas se Deus disse que vai ajudar, o meu conselho para você, professor, e para quem está nos ouvindo é fica em paz, que vai dar certo. Ele está se sentindo, Gideão se sentindo totalmente insignificante, sou o menor da casa de meu pai, mas o anjo do Senhor confirma que ele poderia fazer, porque estava vindo a ajuda do alto. E quando vem a ajuda do alto, fica tranquilo que as coisas vão fluir. Tópico 3,
a gente vai falar sobre características da liderança de Gideão. Tópico 3.1 vai falar que o grande líder, ele deseja certificar-se da sua vocação. Então, com o desejo de se certificar, de ter essa certeza que o Senhor estava falando com ele, Gideão, ele pediu um sinal, que o anjo preparasse sua comida. E aí, eu vou te falar, não mexe com quem está quieto não, viu, professor? O anjo orientou, colocar a comida na árvore, a carne na pedra, despejar um caldo sobre ela, umedecendo a comida durante aquele momento. O anjo tocou a ponta do seu cajado sobre a comida e um fogo subiu da pedra que consumiu tudo, conforme Juízes capítulo 6, do versículo 17 ao 21. Eu diria que deu ruim, porque nesse tempo atual, imagina se fosse picanha, hein? Ah, meu Deus do céu. Ele acabou pedindo um sinal que acabou comprometendo parte ali do seu alimento. Então, cuidado com os sinais que você pede para Deus, professor. Deus não tem limite para cumprir seus propósitos. Às vezes a gente pede sem ter noção daquilo que Deus é capaz de realizar para cumprir a obra que Ele tem de fazer na nossa vida e através da nossa vida. Então, muito cuidado. Em contrapartida, o anjo do Senhor também pediu uma prova para Gideão, que Gideão sacrificasse segundo o boi de seu pai, Jerubaal, que nesse momento estava desviado, servindo a Baal, e mandar fazer também um altar, né? Tudo isso ali naquele altar de Baal, que depois deveria ser destruído. Cortar o bosque ao pé do altar e sacrificar o boi bem ali, em holocausto a Deus. O anjo faz uma prova que treina Gideão, que também garantia que Deus estaria com ele, porque Deus recebe nosso sacrifício de serviço, de louvor e adoração, que foi o que aconteceu, ele acabou sacrificando. Então, sendo que o que parecia difícil, piorou. Agora eles se puseram no vale de Jezreel, porém os midianitas agora possuem a ajuda dos malequitas e de outros povos do Oriente, conforme Juízes capítulo 6, versículos 25 ao 33. O tópico 3.2, querido professor, vai falar que o grande líder utiliza as armas que tem para alcançar seus objetivos. Depois da prova, o Espírito do Senhor revestiu Gideão. Ele soprou sua buzina e começou a chegar ajuda. Muita gente chegando para ajudar. Os abiesritas, descendentes de Abiezer, chegaram da mesma tribo de Gideão. Então a gente precisa reconhecer que precisa de ajuda, tocar a buzina e pedir realmente. A Bíblia nos ensina que a gente deve comunicar nossa necessidade aos santos. E chegaram mais e mais, somando um exército de 32 mil homens, provavelmente das tribos de Manassés, Asser, Naftali e possivelmente também de Isacar. Antes ele estava sozinho, sem confiança nele mesmo, mas depois que o Espírito Santo revestiu Gideão, ele passou a impulsionar os outros. Professor, fique em paz, Deus vai te dar força, você será o maior motivador da sua casa, da sua igreja, do seu trabalho. Deus vai te dar tanta coragem, tanta alegria, que pessoas vão se espelhar em você também. Em nome de Jesus, eu creio nisso. O tópico 3.3, o grande líder confia nas provas que Deus lhe dá. O fato de ele não ter sido sequer um soldado parece que mantém a sua insegurança e conduz ele a impedir mais uma prova. Ele pede 2 sinais. Que ele estenderia um velo de lã de noite e na manhã seguinte toda a terra estaria seca e o velo de lã, apenas o velo de lã molhado. Velo de lã é um conjunto de lã que se apara, né, da ovelha após um ano de crescimento. E isso aconteceu, mas ainda assim ele suplicou por mais uma prova, por mais um sinal. E ele faz agora o inverso, que ao amanhecer toda a terra estivesse molhada e apenas o velo de lã estivesse seco. E Deus atendeu. O problema não é o absurdo da prova que eu quero, é o absurdo de eu não conseguir entender os sinais que Deus está me dando. Isso é um problemão. Deus é capaz de fazer coisas inimagináveis para livrar seu povo da opressão. Mesmo que ele tenha que tirar um lavrador para colocar na frente de uma peleja, Deus deseja te usar, Deus deseja nos usar. Não se incomode com o currículo dos outros. Deus te chamou, isso revela aqui na terra. Se o seu currículo, o seu métier pode não te dar tanto crédito assim, o céu já te escolheu e isso basta. O currículo de Gideão não era nem muito agradável para essa tarefa, um lavrador, mas Deus pega ele e faz com que o nome do Senhor seja glorificado na vida de Gideão. E até os dias de hoje, a gente está falando, estudando sobre Gideão e suas qualidades como líder. Então a gente viu e percebe que o RH do céu já separou o teu currículo, pois sua comunhão com Deus, sua comunhão com o céu, diz muito sobre quem te chamou. O próprio Deus te escolheu. Então, como diz o texto de João, capítulo 15, versículo 16,
Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vades e deem fruto, e que esse fruto não se perca, a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Glória a Deus. Tópico 3.4. O grande líder faz muito com poucos. Eu me lembrei da frase do Dr. Mário Sérgio Cortella, que ele diz uma frase muito conhecida dele: faça o teu melhor nas condições que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Claro que diante de uma grande guerra, de uma grande aflição, quanto mais numeroso o exército, maiores serão as chances de vitória. Isso dentro de uma perspectiva, de um prisma humano. Mas com Deus não é bem assim. Deus ordena que Gideão reduza o seu efetivo e para isso também coloca, podemos dizer, algumas provas para aqueles que toparam o convite de Gideão. Conforme Juízes capítulo 7, versículo 3, Gideão pergunta se existiam medrosos, covardes ou tímidos e diz para que eles voltem. De repente acontece uma baixa significativa, 22 mil acabam voltando. E Gideão levou aqueles 10 mil para outro teste, levando eles para um lugar de águas limpas, na fonte de Arode. Como Gideão e seus homens se posicionaram na montanha de Gilboa, estava próximo dessa fonte. Então todo que se inclinasse para beber água lambendo-a como um cão, colocaria de lado. Já os que enchessem a mão de água e levassem à boca, fariam parte do exército. Conforme Juízes capítulo 7, versículos 4 ao 7. Então sobraram os 300, exatamente os que não são, para confundir os que são. Conforme Paulo escreve na sua primeira carta, nós já lemos aos Coríntios capítulo 1, versículo 27. Então o Senhor queria dar a vitória, mas se fosse com 32 mil, a vitória seria pelo número de combatentes, mas Deus deixou claro que a vitória foi pelo poder divino. Não se preocupe, querido professor, querido ouvinte, não é do jeito que você pensa. Deus, ele tem também suas estratégias e seus caminhos para glorificar o nome dele. Fulano não está ajudando mais, ciclano não quer mais ajudar. Fica tranquilo, que tem hora que Deus resolve reduzir o número de combatentes para que o nome dele seja glorificado. Com Gideão foi assim, comigo, contigo não será diferente. Apenas a gente não pode parar de obedecer e ouvir a voz de Deus. Bom, o tópico 3.5 vai ensinar para a gente que o grande líder usa a sua inteligência a seu favor. Então a gente aprende que Deus vai dar estratégias, como deu para Gideão, para cada professor que está aqui, para cada ouvinte. Então, se a gente imaginasse que lutar com 135 mil soldados, tendo apenas 32 mil no pelotão, já não teria praticamente uma previsão de vitória. Imagina a possibilidade de lutar com 300 apenas para vencer esse grande e numeroso exército. Mas com Deus, menos é sempre mais. E é incrível como alguns conseguem, como dizem, diziam os antigos, tirar leite da pedra, enquanto outros têm tudo na mão e às vezes não conseguem chegar a lugar nenhum. O problema não é não ter medo, porque ter medo é algo normal, é natural do ser humano. Mas ter medo do que importa é que a gente precisa fazer essa divisão, e ficar temendo qualquer coisa não vale. Porque medo impõe limite, medo não mata ninguém. Eu digo que medo revela os limites, que a gente tem, revela o nosso caráter. Então, se o medo impõe limite, isso é bom, porque limite realmente não mata ninguém, apenas revela o nosso caráter. Gideão colocou uma buzina e um vaso contendo uma tocha de fogo dentro dele, conforme Juízes capítulo 7, versículo 16. Esse era todo o poder bélico do seu exército. Porém, não basta ter poder bélico, é preciso enxergar oportunidade, onde a maioria só enxerga calamidade. A vitória começa pela visão que temos e não do que falta para a batalha. Eles não tinham muito material bélico, mas o que eles tinham, eles colocaram em prática. Aqui começa praticamente o ápice dessa liderança, quando ele diz: olhai para mim e fazei tudo como eu fizer, conforme o texto de Juízes, capítulo 7, versículo 17, que foi o texto da nosso texto áureo, nosso texto de ouro. Lembra do apóstolo Paulo? Ele fala mais ou menos dessa maneira, quando ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Então ele está dizendo exatamente assim: siga o meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. Gideão está falando para esse povo: olha para mim, e o que eu fizer, façam também.
Então, que tipo de exemplo nós temos sido? Será que as pessoas podem olhar para a gente e fazer o mesmo que a gente está fazendo? Em nossas famílias, no trabalho, na vizinhança, na igreja? Que tipo de exemplo nós temos sido? A mulher sunamita disse, né, de Eliseu: eu vejo que esse homem que passa sempre por aqui, sempre que ele passa por nós, eu vejo que ele é um santo homem de Deus. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Então não é suficiente, não basta ser, tem que parecer ser também, porque parecer santo e não ser santo é uma distância muito grande. Então, tem muita gente aí se cegando pelo brilho das redes sociais, se cegando pelo brilho das aparências, e tem muita gente que ainda vive de aparência, estão como santos sendo verdadeiros pecadores, vivem como ricos nas mídias sociais sendo verdadeiros pobres, felizes demais, mas vivendo a sua realidade triste, tudo falso, mentira, lei do engano, tudo fake. Mateus capítulo 7, versículo 12, o texto vai dizer: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós a eles, porque esta é a lei dos profetas. Então, quando Gideão diz: olhai para mim, fazei tudo como eu disser, ele está falando: perceba que a gente tem pouca ferramenta, mas o que a gente tem a gente vai usar de maneira correta. Não adianta querer imaginar que tem uma coisa que não tem. Ele foi realista e dividiu esse grupo de homens aí em 3 esquadrões. Gideão tocou a buzina, quebrou seu cântaro, os 3 grupos fizeram o mesmo. Os 300 começaram a gritar: pelo Senhor, por Gideão, conforme Juízes capítulo 7, versículos 8. Essa sucessão de acontecimentos fez com que o exército inimigo tivesse uma realidade distorcida dos fatos, ou seja, porque geralmente quem portava a tocha era um comandante e ele tinha atrás dele pelo menos um número de 100 soldados. Então, para cada um dos 300, com tochas, o som das buzinas e os gritos deixaram os midianitas totalmente desesperados. Começaram a correr entre eles, entre os animais, e começaram a se matar, conforme está escrito no texto, no capítulo 7, versículos 20 ao 22 de Juízes. Foi assim, sem sair do lugar, sem uma espada nas mãos, os homens, os valentes de Gideão, venceram essa grande batalha. Tem coisas que a gente não vai precisar estar com ferramenta na mão, basta entender que o que a gente precisa Deus já nos deu, que é o poder da oração, o poder de entender que Ele nos vocacionou. E na obra de Deus há e sempre haverá oportunidade para todos. Qualquer um de nós podemos realizar grandes feitos, vencer grandes batalhas. Porém, é preciso estar em Deus, estar cheio do Espírito Santo de Deus. Em Deus faremos proezas. O Salmo de número 60, o verso 12, diz exatamente isso. Porque em Deus está a nossa força. O que diz o texto? Em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Ou em outra versão diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então a gente entende que da mesma maneira que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, que ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quando nós estamos em Deus, a gente consegue arrancar força da fraqueza e avançar na peleja com a garantia de que seremos vencedores. Paulo escreve na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 12, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me concedeu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Aleluia. Olha o versículo 13. A mim, que em tempos passados fui blasfemo, perseguidor, insolente, contudo, ele me concedeu misericórdia, porquanto fiz o que fiz mediante minha ignorância e incredulidade. E a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que é em Cristo Jesus. Agora o versículo 15. Esta declaração é fiel e digna de plena aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Versículo 16. Todavia, por esse motivo me foi concedida a misericórdia para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência e me tornasse um modelo para todos quantos haveriam de crer nele para a vida eterna. Aleluia! É isso que nós fazemos. Quando olhamos para a história ao nosso redor, vemos que as grandes guerras e grandes vitórias, elas também não foram encontradas em maiorias. Elas começaram em um homem, uma mulher, e esses sim incendiaram quem estava ao seu redor. Isso tudo porque eles não fugiram da batalha. Lute, escolha bons aliados, mas não entre em guerra alheia, pelo amor de Deus. O Espírito Santo, ele sempre será seu maior conselheiro, te dará as estratégias certas,
Cristo sempre será seu maior aliado. Ele sempre será seu maior aliado. Cristo se sacrificou por ti e por mim, professor. Deus nunca perdeu uma batalha. Aleluia. Meu querido professor, minha querida professora, a minha palavra para você é: vai nessa tua força, porque Deus é contigo. Professor valoroso, professora valorosa, crentes docentes, vão nessa tua força. Bom, quero agradecer a Deus por sua vida e não posso deixar de te lembrar, siga o Crente Docente no Instagram, @Crente Docente, siga no Facebook, se inscreva lá no canal do YouTube, ative as notificações. Toda segunda-feira tem um devocional sobre os temas da lição no YouTube, por volta de 12h30. Se inscreva lá, não deixe de participar. Pastor Divanei, meu professor, lembre-se, jamais se esqueça disso. O Senhor é contigo, meu querido. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Shalom, minha gente.